Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo da noite, como sempre fazemos por meio da nossa prece, da nossa oração. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, Senhor Jesus, Mestre amado, nesse instante elevamos os pensamentos em prece, Senhor. Inicialmente para agradecer a bondade e a misericórdia divina, mais uma oportunidade que nos é dada do estudo, do aprendizado, de refletirmos em torno de nossos passos, de nossa vida. Nós, Mestre, que sempre nos encontramos na condição de necessitados das lições, dos conselhos, das palavras amigas, e das vibrações de nossos irmãos maiores que têm nos ajudado na compreensão do Evangelho. E, portanto, Mestre, rogamos ao Senhor que nossos bondosos amigos e benfeitores se façam presentes junto a nós, trazendo-nos o amparo, a proteção de que necessitamos, mas, em especial, que eles possam nos ajudar na leitura, nos comentários, no entendimento do tema, e guardarmos essas lições conosco nos nossos corações. Mestre amado, rogamos ainda que nos traga bênçãos de paz, de saúde, forças, muita fé, muita esperança, Senhor, para compreendermos a vontade de Deus em nossas vidas, nas horas alegres, bem como nas horas difíceis, para que possamos sempre nos esforçarmos em entender a vontade de nosso Pai, que quer sempre o melhor para nós, na condição de filhos. Rogamos, Mestre, ainda, que continue a amparar essa casa querida, que tanto estimamos, nessa que é a última reunião desse ano, preparando, Senhor, os trabalhos, as atividades, as tarefas, que terão continuidade no próximo ano que já está aí batendo a nossa porta, de 2026, que o Senhor ampare, ilumine e proteja todos os tarefeiros, trabalhadores, frequentadores, encarnados ou desencarnados, que todos nós possamos nos reunir com o propósito de aprender e ensinar o vosso Evangelho, que tem sido para todos nós a grande diferença em nossas vidas. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a reunião de estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós iremos estudar no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título A Fé Transporta Montanhas, o item de número 11, que é uma mensagem do Espírito de José, ditada em Bordeaux no ano de 1862, e que tem como título A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. E a mensagem é a seguinte: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com essa uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração.
Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construídes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Conjugado, meus irmãos, nós temos a pergunta 649 do Livro dos Espíritos, que diz assim: em que consiste a adoração? Resposta: na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. Passamos a palavra ao nosso estimado amigo Índio, para que ele dê início aos comentários da noite. Boa noite a todos. Que Deus possa nos inspirar mais essa noite com as bênçãos da sabedoria, da boa compreensão, do bom entendimento e assim com a nossa própria evolução espiritual. Em especial com o tema A fé transporta montanhas, tema pelo qual nós já temos avançado aí ao longo deste mês de dezembro, e hoje assim nós continuaremos em especial a tratar da fé, a mãe da caridade e da esperança, na perspectiva do Espírito Protetor José, cujo nosso irmão Lucas fez a leitura, e assim destacando os pontos dos quais nós gostaríamos também aqui de enfatizar, reforçar, e assim também permitir com que nós possamos aqui compreender, refletir sobre as nossas posições, os nossos entendimentos em torno da fé. E de partida, o Espírito José nos chama a atenção para que a gente esteja atento e compreenda bem que para ser proveitosa a fé tem que ser ativa. É o ponto de partida que ele coloca, que a fé não pode entorpecer-se. Então dispara para a gente essa preocupação e essa atenção de que não basta apenas a gente conhecer, crer, saber, mas eu tenho que colocar este conhecimento, essas informações, essas aprendizagens em prática. É por meio desta prática que eu vou então permitir trabalhar essa dimensão da fé. E fé, nós já vimos por meio desses estudos que a fé está ligada, associada ao conceito de fidelidade. Mas fidelidade a quê?
aos ensinamentos de Deus. Então, fidelidade a Deus e fidelidade a seus ensinamentos. E aí nós trabalhamos, né? Mas fidelidade a que ensinamentos? Se a gente olha para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter aqui uma série de conteúdos, não é isso? Uma série de mensagens, de informações estruturadas para que a gente possa seguir os passo a passos, que vai aqui em boa medida acompanhando o próprio Sermão do Monte ou da Montanha, não é isso? Então a gente encontra a lógica aqui dos bem-aventurados como sendo o roteiro de vida que nós devemos aqui seguir. Mas a grande questão que a gente pode colocar aí para facilitar a nossa vida é que, por vezes, esses ensinamentos, nós podemos ali tentar buscar a reflexão em cima do homem de bem, como sendo o nosso grande objetivo. E aqui nós vamos, então, depois buscar isso. Mas, seguindo nessa lógica, nós vemos, portanto, que fé é quando eu consigo imprimir, destinar uma série de energias, mobilizar uma série de recursos para atingir um objetivo. Por vezes, como estamos no mundo material, no mundo dos encarnados, fica mais fácil vislumbrarmos quando a gente lança os nossos objetivos de ordem, vamos dizer assim, material, portanto, a fé humana. Quando eu lanço por objetivo, ter uma melhor condição de vida, adquirir uma casa para poder ter um momento de lazer, cuidar da minha família. Aí o que eu vou fazer? Estabelecer uma série de estratégias para alcançar aquele objetivo. É reduzir a despesa daqui, fazer uma renda extra dali, até que eu alcance esses objetivos. Mas o que nós precisamos entender é que não é dessa fé que nós devemos buscar, não é esses objetivos tão somente material que nós devemos centrar os nossos esforços. Vai mais do que isso. O objetivo deve ser alcançado, estruturado, e estabelecer as estratégias, mobilizar todos os recursos possíveis para que a gente alcance a nossa perfeição moral. Como que eu posso alcançar? Estando fiéis ou sendo fiéis aos ensinamentos de Deus, quando eles nos colocam, por exemplo, ser bondoso, ser caridoso, ser tolerante. Não é isso que traz um homem de bem? Então é lançar-se, dedicar-se a essas estratégias e compreender que são essas estratégias, compreender esses conceitos é que vai me permitir seguir firme e forte no meu propósito, qual seja, do aperfeiçoamento moral. Então, portanto, a fé tem que ser ativa nesse sentido, porque não vai adiantar eu saber, por exemplo, qual significado tem, que eu tenho que retribuir todo o mal com o bem. Se eu não consigo praticar isso, não faz sentido. Eu pegar, ouvir, compreender, internalizar, refletir, mas ir para minha casa e ficar quietinho lá no isolamento. O que vai adiantar se diante de qualquer situação adversa que eu me sinto atingido, conflitado, e eu replicar um mal com outro mal? Portanto, eu não me agarrei, eu não me dediquei, eu não me fidelizei, eu não me envolvi com o ensinamento de Deus, retribuir a todo mal com o bem. Então preciso ter fé, eu preciso confiar que isto que vai resolver os problemas, portanto os obstáculos, portanto as montanhas que vão aparecer no meu dia a dia. E aí ele vai adentrando nessa lógica, né? A fé é mãe de todas as virtudes que conduz a Deus. Então o Espírito José reforça para a gente, olha, a fé é a mãe de todas as virtudes que conduz a Deus. Aí a gente volta para a gente pergunta, mas quais seriam essas virtudes, né? É que no texto aparece aqui que a fé gera os seus filhos, elas são responsáveis pelos seus filhos. Quais são os seus filhos? As virtudes, mas que virtudes? Aí vamos lá, por exemplo, na questão 918, que é um similar ao que vai aparecer lá no capítulo 17 e 3, caracteres do homem de bem, que eu já anunciei algumas questões aqui. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência
sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Eu consigo, por fé aqui, ou seja, acreditar nisso que eu acabei de receber como informação, se fez todo o bem que podia. Será que eu consigo compreender o que significa isso? Fazer todo o bem que podia, né? Se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizesse. Possuído do sentimento de caridade do amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses. É bondoso, humanitário, benevolente. O que é benevolente? Ter boa vontade para com o próximo. Eu tenho boa vontade para com o próximo, eu acredito nisso. O que vai acontecer se alguém, como diz, né, contrariar os meus interesses? Eu vou ter boa vontade para com ele? Então, ou seja, são essas reflexões que José coloca para a gente refletir. Como que nós vamos trabalhando e acreditando nisso? Como que eu trabalho e faço para acreditar nisso? Que movimento que eu faço para acreditar nisso? Nesses ensinamentos que me permitem chegar ao ser aí um homem de bem. Que em síntese vai promover o que? A nossa transformação de ordem moral, diferente daquela de ordem material. Aqui nós não estamos falando de alcançar o objetivo de ter uma moradia melhor, e eu vou fazer as economias, etc, etc. Aqui nós estamos tratando quanto de esforço, quanto de empreendimento, quanto que eu deposito de confiança nessas orientações. Assim como um educador financeiro fala, olha, reduz despesas, gera uma renda extra para você alcançar esse objetivo que você quer, aqui Deus, e nos colocou Jesus para isso, fala, tenha força, tenha bom ânimo, saiba perdoar, tenha tolerância, retribua com o bem todo o mal que for feito, acredita nisso que você vai conseguir essa transformação moral. O outro comentário que ele traz no interior da sua instrução é que a esperança e a caridade são corolários da fé. Ou seja, à medida que eu vou trabalhando, à medida que eu vou tendo a compreensão, à medida que eu vou sabendo, ampliando essa compreensão, as atitudes, o comportamento que expressam a caridade e a fé a caridade e a esperança acaba sendo o ponto quase que auge desta compreensão e do exercício da fé. E aí ele vai denotar ou permitir que a gente compreenda que essa expressão, portanto, sugere que a fé não é apenas uma crença intelectual, mas sim uma força que inspira e motiva a pessoa a agir de maneira positiva, portanto que o pensamento positivo é a esperança, e a ter uma atitude de amor e compaixão para com o próximo. Então, ou seja, é o colorado da fé, porque isso vai surgir em mim um sentimento, uma mentalidade de pensamentos positivos e pensamentos, sobretudo, projetando para o futuro. Principalmente então quando a gente joga as nossas ações e projeta as nossas ações na perspectiva de isto vai acontecer, isto vai ocorrer, poderá ocorrer. Então é essa mentalidade, é essa ambiência positiva está vinculada e fomentada por essa expectativa que a gente gera com a compreensão aí do conceito de fé. E a caridade está vinculada a isso, a ter uma atitude de compaixão para com o próximo. Se eu tenho que retribuir, ou se a orientação é retribuir todo o mal com o bem, se assim eu consigo fazer com o próximo, eu estou tendo essa atitude de compaixão para com o próximo. Por quê? Por vezes ele pode ter feito mal para comigo numa circunstância qual ele passava, eu não sei, portanto eu vou praticar ali o perdão. Perdão é um ato de
caridade. Mas por que eu fiz isso? Porque eu tive fé, eu acreditei e me entreguei ao conceito de que todo mal que vier contra mim, eu tenho que retribuir com bem. Mas se eu tiver uma crença vacilante, todo mal que vier contra mim, eu vou retribuir com o mal na mesma intensidade, na mesma direção e no mesmo sentido. Porque senão é o olho por olho, o dente por dente. Mas não é assim que nós vamos alcançar a perfeição. Então, está vendo? Por isso que a fé, essa força singular dentro de nós, que nos é proporcionada por Deus e que nos permite, então, encontrar pensamentos e ações que nos permite a crescer, a avançar sobre qualquer circunstâncias adversas para nós, os obstáculos, as montanhas. Mas não do ponto de vista material tão somente, mas do ponto de vista moral. E aí é onde a gente reforça. Por vezes a montanha que vai aparecer na minha frente é da intolerância, é da impaciência, é de não saber ouvir. Qual que é a orientação? Tenha paciência, mantenha calma, saiba ouvir, segue esse caminho, meu filho, segue este caminho. E aí fica a pergunta para a gente, né? Por que eu tenho que retribuir todo o mal com o bem? Não sei não, só vim aqui e vou tentando falar nisso, vou tentando pregar isso aqui, mas eu não tenho clareza, eu não tenho de retribuir todo o mal com o bem, não faz nem sentido, porque é contraditório, mas eu vou seguir isso. Mas é isso que o Espírito de José ainda comenta e reforça com a gente. Que o próprio Emmanuel, no livro Consolador, lá na questão 354, quando ele vai falar de fé, destaca: mais do que crer, eu tenho que saber. Porque na medida em que eu sei, eu passo a ter uma base sólida para aquilo que eu estou praticando. Aí a gente volta à pergunta: por que eu tenho que retribuir todo o mal com o bem? Porque alguém tem que romper aquele sentido. Porque alguém tem que ser fonte de barreira para o mal. Porque se assim não for, aquele mal vai prosperar. Porque se eu retribuir com mais mal, onde nós vamos parar? Nas desavenças, nos desencontros, na tristeza, nas desesperanças e até na violência. E até, quem sabe, perder a vida. E jogar mais lenha na fogueira. Alguém tem que ter a paz, levantar a bandeira. Agora faz sentido. Então é para interromper aquele mal? Então por isso eu tenho que retribuir com o bem? Porque se você não retribuir com o bem, se a gente não retribuir com o bem, a tendência é que o mal prospere em um volume maior. Olha, isso faz sentido então. Bom, porque aí eu passo a ter confiança, eu passo a acreditar, eu passo a ser fiel diante daquilo, eu passo a me entregar. Portanto, diante de qualquer desavença ou contradição ou aflição que vier eu sentir, eu vou ter o quê? Uma base, uma força e força interior para entender. Mantenha calma nesse instante, não retruque, fique em silêncio, tudo passa. Não é assim que a gente aprende? Às vezes uma palavra mal colocada, você vai revidar, mantenha calma, toma um golinho de água. E esses ensinamentos é que é o constitutivo da fé. Fé em quê? De que tudo tem solução. Que a fé transporta montanhas e transporta. Transporta no momento em que eu tive a clareza de que eu precisava guardar 2 minutos de silêncio. A clareza que eu precisava de que, por vezes, é um aperto de mão que vai resolver o problema. A clareza que eu precisava de entender, mas isso passa, foi uma palavra maldita. A clareza que eu precisava de que isso acontece com qualquer um. A clareza que eu precisava de ter que é a fé no futuro. Se isso está acontecendo comigo hoje, ou é consequência do passado, ou provas e expiações que eu tenho que passar. Mas que Deus vai me dar força, isso é fé, para superar esses desafios. E aí então, ele vai estabelecer e vai tratar justamente
Em que medida a fé dá sustentação para ter esses pensamentos positivos, de encontrar essas soluções, de remover essas montanhas e esses obstáculos. E que por isso, ao fazer isto, ao ter essa compreensão, eu sou capaz de promover também a caridade. Está vendo? Então, ou seja, eu tenho condições de fazer a minha reforma íntima, e à medida que eu vou trabalhando essa reforma íntima e essa evolução, eu também tenho capacidade de auxiliar o próximo. Então está vendo que tudo é para a frente, numa perspectiva de avançar, de transformar, mas uma transformação de ordem moral. Por isso também precisamos entender que a fé é algo inata. Nós já temos e trazemos a fé. Portanto, é aquela chave que Deus nos dá para superar esses obstáculos, esses desafios, ainda mais na condição de encarnados no mundo de provas e expiações, portanto, cheio de obstáculos. E por onde eu vou quando eu tenho obstáculo? Preserve a fé. Guarde a fé. E um pouquinho de história, se a gente buscar, nós vamos entender. Por isso que tinha a adoração, que é uma das questões hoje. O que é adoração? É levar o nosso pensamento a Deus. Mas isso porque nós avançamos, que antes nós adorávamos a quem? Ao Deus trovão, Deus relâmpago, Deus fogo. Por quê? Porque eram eles que nós entendíamos como sendo entes superiores a nós mesmos, mas que poderiam nos proteger. Até a gente avançar e evoluir e entender que Deus está acima de todas as coisas, inclusive do relâmpago, do trovão, do raio, do fogo. Que é Ele que nos orienta e nos alimenta com essas esperanças, de conduzir e seguir ali a nossa vida. E aqui nós vamos buscar um pouquinho no Chico Xavier, no Evangelho de Chico Xavier, através do caso Bacelli, justamente essas reflexões também, mesmo que em passagens breves, mas que ele vai retratando sobre isso aqui. Vamos pegar, por exemplo, a questão da caridade, quando ele nos trata na lição 232 e 33, ele fala algumas coisas nesse sentido. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Quando os Espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Então, seja o José, Espírito Protetor, referenciado hoje, nós estamos buscando a compreensão, ele fala disso, tanto é que o título que ele vai explorar é esse: fé, mãe da esperança e da caridade, porque existe um propósito para a gente ao praticar a caridade, qual seja a nossa evolução espiritual. A nossa evolução espiritual. Por quê? Porque nós precisamos ser homens de bem. Ser homem de bem é avançar no sentido de alcançar o objetivo da nossa perfeição. Então eu tenho que passar por esses propósitos, por essas pistas, que a gente reforça e traduz sempre em quê? No sentido seja tolerante, tenha bondade, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Eu tenho que ter fé nisto. Eu tenho que acreditar nisto, entender isto, fidelizar a isto e, detalhe, praticar. Então, nessa mensagem do Chico, ele reforça: quando os Espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido da nossa própria evolução. Não se trata apenas de uma indicação ética, mas de profundo significado filosófico. Uma outra reflexão do Chico: na caridade eu sempre encontrei mais conforto para mim mesmo do que o possível conforto que pudesse ter proporcionado a alguém. O Espiritismo, sem a caridade viva e atuante, por parte dos seus companheiros de ideal, seria um corpo filosófico de bela expressão. É que nós vamos relembrar daquele belo ditado, A fé sem obra é uma fé
morta. Então, eis a dimensão de que, mais do que saber, que é o que a gente tem que buscar para solidificar, ter uma base sólida, é também começar a praticar. Fora da caridade não há salvação, outra referência que nós temos. E aqui, numa outra passagem, numa outra reflexão do próprio Chico, com certeza a Terra ainda vai demorar muito a apresentar as melhoras que esperamos. O progresso espiritual das massas depende do progresso espiritual dos indivíduos, que sem dúvida acontece com certa lentidão. Então nós estamos aqui no exercício do que? De a gente aprimorar e, se possível, avançar no nosso progresso. Todavia, não podemos negar que, de Jesus Cristo para cá, em termos espirituais, as coisas deram um salto muito grande. A questão, por exemplo, da própria adoração, de levar os nossos pensamentos a Deus, muito forte em cima de rituais, portanto, crenças. O próprio Emmanuel diz: mais do que crer, eu tenho que saber, já é uma evolução. Acreditar num Deus único é uma grande evolução. Agora nós temos que entender esses ensinamentos e colocar em prática. 2000 anos não é tanto tempo assim. Aos poucos, a noção de fraternidade vai ganhando terreno. Fraternidade implica o quê? Esperança, caridade. Hoje, as religiões já estão preocupadas com a vivência do amor. Antes, era somente a adoração ritualística. Cada alma que sensibiliza, entregando-se ao Evangelho, passa a ser um ponto de influenciação espiritual para muitas outras. E aqui é um dos reforços que o próprio José vem falar, que já tecendo a parte final, ele vem encaminhando para a sua parte final. Não podemos querer que tudo se modifique, como alguns amigos nossos me ensinaram a dizer, a toque de caixa. As coisas não vão acontecer a toque de caixa, mas é nessa melhor compreensão, solidificando, criando essa base sólida, que a gente permite e vai alcançar essa evolução. E aí ele comenta sobre essa base sólida que nós devemos ter, que ele chama de fé sincera, Nossa fé deve ser uma fé sincera. Baseada em que essa fé sincera? Na tolerância, nessa mobilização de recursos, nesses exercícios que nós estamos fazendo, nessa capacidade de ouvir, entender, compreender, refletir, internalizar, acreditar, confiar, fidelizar, integrar, praticar. Quantos verbos expressa aqui? E o verbo, eles são decorrentes de ações. Então, na medida que a gente vai tendo essa compreensão, nós vamos permitir construir essa base sólida. E se a base não for sólida? Ela vai ser, então, portanto, uma fé vacilante. Então, ele chama a atenção da gente para isso. Tomamos cuidado. E se tiver dúvida, ou diante dessas dúvidas, se aparecer, pergunte, busque esclarecimento. Aí nós vamos voltar naquela questão. Por que eu tenho que retribuir todo o mal com o bem? Então, se eu consigo ter uma resposta clara, eu avanço, mas se eu não tenho, diante de qualquer mal que for apresentado, a perspectiva é que eu vacilo. E por as duas últimas ponderações ou comentários que eles nos deixam. Pregai pelo exemplo do quê? Da vossa fé, da vossa obra, ou seja, das caridades e da esperança. E o que é pregar? Pregar a gente pode entender nesse sentido bíblico, é de compartilhar. Pregai pela força do exemplo. Então, à medida que nós vamos avançando nessa compreensão e criando base sólida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prosperar. Compartilhar. Compartilhar o quê? A boa nova. Portanto, a fé, ela é contagiante, ela é verdadeira, ela é sincera, por meio da força do meu exemplo. O exemplo de fé que eu consigo transmitir para o outro. Isso que ele fala. Não pode ser algo teórico e que eu guarde só comigo. Eu tenho que externalizar isso por meio do exemplo, por meio das minhas práticas.
Oh, que bom que aquela pessoa é tão centrada, né? Pacífica, ela é branda, ela é mansa, compreensiva. Então é um retorno que as pessoas te dão diante do seu comportamento, e por vezes você acaba o quê? Influenciando essa ambiência onde você está passando. Então ele reporta isso. E por fim, ele vai comentar não admita a fé sem comprovação, que é a tal a cega filha da cegueira, que é o que nós comentamos, né? Amai a Deus, que ele fala, mas sabendo por quê o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que a gente acredita nelas. E aqui o Chico vai tratar disso no finalzinho aqui da lição. Tem uma lição que ele fala que é mais difícil das virtudes que ele entende, que deparou e que fez a reflexão, é o perdão. O mais difícil dessas virtudes que permite a gente chegar ao homem de bem é o perdão. O que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Ele fala que quem consegue alcançar essa virtude está praticamente resolvendo todos os problemas, retirando todas as montanhas que vêm aí pela frente. Então, se nós queremos, como diz, um resumo resumido, né, concentrar nossa fé, os nossos esforços, mobilizar, reformar, transformar, para que a gente possa alcançar pelo menos essa virtude do perdão para com o próximo. Né? Então, que Deus possa continuar falando a todos vocês. A gente aproveita a oportunidade da fala para desejar também um feliz ano novo, um 2026 repleto de muita saúde, muita paz, mas aproveitando aqui de muita fé, de esperança e caridade para todos nós. Né? Então, que Deus ampare a todos aí. Muito obrigado pela paciência e a tolerância. Meus caros amigos e irmãos, boa noite a todos. Hoje, dentro do propósito nosso de estudar, nessa reunião, que é a última, né, do ano de 2025, a gente para e pensa o seguinte: bom, à medida que a gente vai estudando a doutrina, a gente vai percebendo o seguinte: nada é à toa ou por acaso. E eis que na nossa última reunião, né, quando a gente está aí prestes a passar, né, por essa data que marca o fim de um ciclo e o início de um outro, eis que o assunto que nós temos para estudar é justamente qual? Sobre a fé. E isso, meus amigos, tem um propósito, tem uma finalidade muito importante. Porque quem de nós que quando chega aqui não traz os seus problemas, as suas preocupações, as suas dificuldades, situações que às vezes cada um de nós vive de uma maneira, de uma intensidade ou de uma natureza diferente. E aí a gente vai se deparar com um estudo sobre a fé. E é de grande importância nós compreendermos o conteúdo dessa mensagem, que é uma continuidade, um complemento do que a gente estudou sobre a fé até então, ao longo desse mês. Então vamos lá. Logo aqui no início, essa mensagem de José, o Espírito Protetor, diz assim para a gente: Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Ou seja, às vezes, meus amigos, uma frase do Evangelho cabe um tanto de comentário e de deduções que a gente vai fazendo. Vamos lá. José coloca a fé como mãe de todas as virtudes. Significa o quê? Quem é mãe é quem gera. Então, da fé derivam, surgem, são geradas todas as outras virtudes que conduzem a Deus. Então, pensemos em todas as virtudes: paciência, caridade, benevolência, capacidade de perdoar, enfim, todos os valores derivam, são gerados pela fé. Agora,
O interessante é a gente entender o seguinte: ser mãe, toda mãe sabe disso, não é só gerar, não é só dar a vida. Toda mãe precisa o quê? Além de dar a vida, cuidar. Cuidar, porque quando a criança é gerada, quando a virtude é gerada, ela está o quê? No seu estágio inicial de desenvolvimento. Ainda muito frágil, muito incipiente, muito pequenina. E assim, meus amigos, são as virtudes que a gente possui. Basta a gente pensar, por exemplo, na paciência. Quem de nós que não, aquela pessoa ali tem uma paciência perfeita? Ninguém tem, né? A paciência da gente às vezes vai até um determinado limite, porque uma das frases mais comuns que tem é a gente escutar o seguinte: bom, paciência tem limite, né? Perdi a paciência. Ou senão um outro dizer popular: eu não tenho sangue de barata. Significa o seguinte, que a paciência às vezes foi construída até um determinado ponto, ou que ela se sustenta até um determinado limite. Daquele ponto em diante ali a gente já não consegue mais manter. Ou seja, se a fé gera, é ela também que cuida. Então é a fé que vai cuidar e fazer com que a paciência se desenvolva. É a fé que vai gerar e vai permitir com que a esperança se desenvolva. O que é a esperança? É eu sempre esperar algo melhor. Se eu perco a esperança, eu vivo uma vida de pessimismo, de desânimo. Eu não consigo ver algo de bom por acontecer. Eu espero o pior sempre. É terrível. É a fé que vai gerar e que vai sustentar o quê? A própria caridade, que é o amor em ação. Portanto, se a fé é mãe, se a mãe falta, o que acontece? Os filhos vão sofrer muito, no sentido de que não vão desenvolver-se adequadamente, né? Vão de certa forma sentir falta da grande referência, daquele grande sustento que as gerou. Portanto, meus amigos, qual que é a primeira grande conclusão que a gente tira? Nós devemos desenvolver, nutrir, aprimorar, fortalecer a nossa fé o máximo que a gente puder. É ela que, de certa forma, vai nos sustentar nas horas mais amargas, nas horas mais difíceis da vida. Ela que vai ser o nosso esteio. E não a fé em uma ou outra pessoa, a fé em Deus, na presença de Deus, nas leis divinas, de como que Deus está sempre presente na nossa existência, mesmo que a gente não entenda a maneira dele agir. Deus, não fala o ditado popular, que age certo por linhas tortas, significando o seguinte: todos os dias, quando a gente faz a nossa oração do Pai Nosso, nós pedimos a Deus: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E muitas vezes ao longo da vida a gente percebe que a vontade de Deus muitas vezes é o quê? Diferente da nossa. Aí eu queria isso, e aquilo ali que eu queria não acontece. Mas eu queria que fosse assim, e eu, do jeito que eu queria, como eu planejei, como eu almejava, não aconteceu. Ou seja, sempre, às vezes, nós vamos perceber como que a vontade de Deus acontece de forma diversa da nossa. E aí, meus amigos, hoje nós vamos, já logo nesse ponto aqui do nosso estudo, nós vamos ilustrar a importância da fé e como que a fé pode nos sustentar nas situações mais adversas da vida. Nós vamos aqui recorrer a um personagem que está constante para nós no Velho Testamento. Muitas vezes esse personagem do Velho Testamento, que também leva o nome de um livro, de um dos livros do Velho Testamento, é conhecido pela virtude da paciência. Talvez a gente já ouviu a seguinte expressão: aquela pessoa ali tem uma paciência de Jó. Vocês já ouviram isso? Pois é. Por quê? A paciência de Jó refere-se a um homem de nome Jó, que deu um nome a um livro no Velho Testamento, né? Que, tal como fé, só tem duas letrinhas, né?
Vejam que interessante. O maior exemplo, um dos grandes exemplos de fé que a gente tem é justamente a figura de Jó. Vamos entender um pouquinho sobre ele, como era a vida dele e o que depois aconteceu com ele. E como que Deus agiu na vida dele, para a gente fazer um paralelo muitas vezes com a nossa própria vida, que é a seguinte, eu trouxe aqui para a gente a minha Bíblia, que é uma Bíblia comentada, e que conta, num resumo aqui no início, o seguinte: o livro de Jó conta a história de um homem de Deus. É um emocionante drama de uma pessoa que vai da riqueza à extrema miséria e é restituído em dobro. E aí ele vai resumir dizendo para a gente o seguinte: Jó era um próspero fazendeiro que vivia na terra de Uz. Era uma cidade, um lugarejo ali próximo entre Damasco e o rio Eufrates, ali naquela região da Mesopotâmia. Possuía milhares de ovelhas, camelos e outros rebanhos. Uma grande família, conta que ele tinha 10 filhos e muitos servos. De repente, Satanás, o acusador, compareceu perante Deus, alegando que Jó só confiava nele porque era rico e tudo lhe corria bem. E assim teve início o teste da fé daquele homem. Então vamos lá. A própria figura de Satanás, meus irmãos, a gente sabe dentro dos estudos espíritas que não existe uma potência que rivaliza com Deus do mal, como se pudesse equiparar-se ou contrariar a vontade divina. Pelo contrário, a doutrina espírita tem nos ensinado que o mal é de caráter temporário e, portanto, qualquer autoridade que se exerce em nome do mal é sempre de caráter efêmero, provisório e precário. Porque de uma hora para outra, se for da vontade de Deus e dos espíritos superiores, aquela autoridade é demovida, muda-se o quadro, tal como a gente percebe, por exemplo, lá no livro Libertação de André Luiz. Toda autoridade do mal é precária, temporária e é sujeita à vontade das autoridades superiores do bem. Portanto, ela é exercida como um instrumento de perfeição nossa. Ou seja, quando nós vimos aqui a narrativa em torno de Satanás, a gente pode entender como um espírito temporariamente mal que vem para nos testar nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Então, eis que chegou um espírito temporariamente mal junto de Deus. A gente sabe aqui também, que seria uma linguagem figurada, porque aqui Deus está personificado. E a gente sabe também que Deus, conforme os conceitos espíritas, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, não pode ser reunido em uma criatura, Pelo contrário, ele é o Criador. A essência do Pai ainda é muito maior do que a compreensão nossa. Pois bem, então, feitos esses comentários, que servem para a gente situar, conta no primeiro capítulo que Satanás aproximou-se de Deus e disse o seguinte: olha, Jó é muito temente a Deus, é muito fervoroso, porque tudo dá certo para ele. Ele é rico, ele tem uma família numerosa, ele tem muitos rebanhos, ele tem saúde, por isso que ele é tão fervoroso assim. Eu quero ver se fosse diferente, se ele teria essa mesma fé. Aí, vejam que interessante. Ele disse o seguinte, eu vou pegar a narrativa aqui para a gente ver. Estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face, disse ele. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vejam que interessante, meus amigos, em pequenos detalhes, algumas deduções que a gente tira. O mal só acontece com o quê? Com a permissão divina. Satanás não fez o mal para ele conforme a sua própria vontade. Ele foi até Deus e pediu a permissão divina para tentar aquele homem. Tanto é que Deus concedeu a permissão
observado um limite, que era qual? Não toque nele. Você pode tirar tudo que ele tem, mas não toque nele. E assim aconteceu. Conta aqui no primeiro capítulo do livro que foi chegando um servo depois do outro, só trazendo notícia ruim. Ó Senhor, suas ovelhas, apareceram os ladrões, roubaram e mataram os funcionários todos, só sobrou eu para te dar notícia. Depois aparece um outro servo e fala: olha, seus filhos estavam numa festa, festejando, a casa caiu, morreu todo mundo, só sobrou eu para te trazer a notícia. Aí um outro fala: olha, as casas que o senhor tinha pegaram fogo e só sobrou eu para te trazer a notícia. Enfim, tudo que ele tinha de material se foi, inclusive a família. Aí conta o livro de Jó que depois Satanás voltou novamente à presença de Deus e disse para ele o seguinte: estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então ele propôs o seguinte: e se tirar a saúde dele, e se encher o corpo dele de feridas, será que ele vai continuar com a fé que ele tem? Ou ele vai começar a blasfemar e a negar a sua presença, a sua bondade, o seu amor? E aí Deus permitiu a Satanás o seguinte: tudo bem, você volta, pode cobri-lo de feridas, mas não tira a vida dele. Eu só te dou e te imponho esse limite. Você não tira a vida dele, mas você pode encher de feridas. E conta o texto bíblico que ele ficou tomado de uma chaga maligna da planta do pé até o alto da cabeça. E tomando um pedaço de telha, raspava com ele as feridas e assentou-se na rua. E eis que sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ela falou com ele. E ele então virou para ela: como fala qualquer doida, assim também falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então eis que a própria esposa também deixou de compreender, de estar junto dele. Como que ele ficou? Sozinho, corpo coberto de feridas, perdeu tudo. E olha, gente, imagina uma pessoa que teve uma vida de riqueza, de fartura, e perder tudo, inclusive os filhos. E ali ele ficou com o corpo cheio de feridas, sentado na rua. A notícia correu e vieram 3 amigos conversar com ele. Conta então, nos capítulos seguintes, que esses 3 amigos ficaram durante 7 dias cutucando Jó, perguntando ele, falando uma coisa, falando outra. O que você está passando deve ser isso, deve ser aquilo, deve ser aquilo outro. Numa conversa certamente o quê? Talvez até cansativa. E em nenhum momento, inclusive, ele o quê? Ele blasfemou, negou a Deus, continuou ali firme, na certeza de que Deus estava presente na vida dele. E aí, voltando para o resumo do livro, finalmente, Deus fala através de uma poderosa tempestade. Confrontado com o grande poder e a majestade de Deus, Jó caiu em humilde reverência diante dele, sem palavras. Deus censurou os amigos de Jó e o drama terminou com a restauração da felicidade e da riqueza de Jó. E aí, meus irmãos, qual que é a conclusão que ele comenta aqui? Ao ler o livro de Jó, analise sua vida e cheque sua base. Possa você estar apto a afirmar que, quando nada mais restar além de Deus, perdeu tudo, inclusive a saúde, Ele é suficiente para poder mudar tudo, porque vai estar nas mãos dele. Essa lição, então, que eu fiz aqui um esforço de síntese, de resumo, está mostrando para a gente o seguinte: tudo, meus amigos, está conforme o conhecimento, a permissão e a vontade divina que está nos acontecendo. Nada acontece sem o conhecimento do Pai, inclusive o mal que nos toca. Porque o tentador, a figura de Satanás, foi até Deus e pediu a ele permissão para testar o seu servo. E Deus permitiu.
mostrando que muitas vezes Deus permite em nossa vida o quê? O sofrimento, as lutas, as dores, porque muitas vezes são elas que vão forjar em nós grandes valores da alma. Como testar a paciência numa vida tranquila e serena? Como testar a fé se tudo à nossa volta é tranquilidade e ventura? Era o que acontecia com Jó, e foi o que ele falou. Olha, ele é muito fervoroso porque tudo dá certo para ele. Quero ver se ele perder tudo, se ele vai continuar confiando. E muitas vezes nós vemos isso muito no nosso dia a dia. E essa lição vem mostrar para a gente o seguinte: no caso de Jó, ele foi restituído em vida. E conta a narrativa bíblica, inclusive, que ele viveu até os 140 anos. Né? Uma vida muito longeva para os padrões atuais. Né? Até mesmo para os padrões atuais. Nós não temos ainda notícia de quem chegou aos 140, mesmo com toda a modernidade da ciência que está aí presente. Mas o que a gente precisa entender aqui é o seguinte: mesmo estudando o Evangelho de Jesus, é que as promessas da bondade, da presença e do amor de Deus, muitas vezes, ou certamente vão se cumprir, considerando que é a nossa eternidade. Porque quem leia, por exemplo, o livro de Jó, e espere que às vezes dentro de uma mesma vida Deus restitua a saúde, restitua a riqueza, restitua os bens, muitas vezes não vai ver isso acontecer. Agora, quando a gente estuda, por exemplo, o Evangelho de Jesus, nós vemos lá, dentro das promessas das bem-aventuranças, todas as promessas do Cristo se referem ao quê? À vida eterna, à vida da alma, à vida do Espírito. Ou seja, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Se o consolo não nos chega ao longo da vida física, certamente na vida espiritual nós vamos ter. Bem-aventurados os mansos e justos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra, talvez não nessa vida, mas se aqueles que não forem mansos, brandos e pacíficos, o que vai acontecer com eles? Talvez eles não vão reencarnar mais na terra. Vão ser exilados para um mundo distante. E quem que vai herdar a terra, então? Os espíritos brandos e pacíficos. Então, meus irmãos, a gente vai compreendendo que essas promessas do amor, da bondade e da presença de Deus sempre vão se verificar na nossa vida, mesmo que para isso seja necessário um tempo e o transcurso, às vezes, de mais de uma existência, considerando todo o curso evolutivo da criatura humana, dentro da grande senda de progresso em que nós nos encontramos. A partir do momento que a gente adquire, fortalece e desenvolve essa fé, ela se torna o quê? Sincera e empolgante, torna-se contagiosa, comunica-se aos que não a tinham. Sempre que uma tristeza, um problema, uma dificuldade chega em nossa vida, eu viro e falo o seguinte: isso é da vontade de Deus. Deus permitiu, tem um propósito. Meu Deus, me faça compreender a lição que o Senhor quer me transmitir. Me deixe compreender a sua vontade na minha vida. E aí então nós vamos o quê? Continuar fortalecendo a nossa fé. E continua o Espírito de José dizendo o seguinte: tende, pois, a fé com que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. O que a fé, com a sua racionalidade, vai nos ajudar, meus amigos? A fé vai virar para a gente e vai falar o seguinte: olha, procure fazer tudo aquilo que está ao seu alcance. O que não estiver ao seu alcance, você coloque o quê? Nas mãos de Deus. Mas ter fé não é esperar de braços cruzados. Não é esperar algo mudar ou algo acontecer sem que a gente faça nada. Como se fosse cair para a gente igual um maná que veio do céu quando o povo atravessava o deserto, indo em direção à terra prometida. A fé verdadeira e racional é a seguinte: meu Deus, me dê forças para vencer essas dificuldades. Me faça compreender o que o Senhor espera de mim. Qual atitude eu devo ter? Qual postura eu devo ter? Qual comportamento eu preciso mudar? Qual virtude eu preciso adquirir?
Qual ponto de vista eu preciso modificar? Qual pensamento eu devo ter daqui por diante? Ou quais cuidados eu devo ter desse ponto em diante? Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Ou seja, de onde deriva o nosso amor a Deus? A partir de uma fé raciocinada que a gente vai se esforçando em construir. Da certeza de que Ele, como Pai bom e justo, só quer o melhor para nós. Está lá no Evangelho. Qual pai que, ao filho pedir-lhe pão, entrega-lhe pedras? Se nem um pai na terra entrega pedras ao filho que lhe pede pão, por que Deus, que é um pai justo e perfeito, não entregaria para o filho aquilo que é para o seu bem? Aí a gente começa a compreender o nosso amor a Deus. E continua nos dizendo: crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Por que as promessas do Cristo, por exemplo, no Sermão da Bem-aventurança, no Sermão das Bem-aventuranças ou Sermão do Monte, são todas elas verdadeiras e dignas da nossa crença? Porque elas são a consequência de alguém que procura viver em conformidade com o Evangelho. Tanto é, meus amigos, que quando Jesus termina o Sermão do Monte, ele fala o seguinte, lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei, ao homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Esse é justamente o final do Sermão do Monte, no qual Jesus mostra para a gente o seguinte: tudo que eu lhes prometi, se vocês praticarem, se vocês perdoarem, se vocês fizerem bem, se vocês procurarem tratar-se uns aos outros como irmãos, vocês vão construir uma casa sobre a rocha, com um alicerce firme. E assim tem que ser a nossa fé. Uma fé que não se abala. Uma fé firme que vai sustentar o quê? As nossas virtudes que ainda estão nenenzinhas, estão engatinhando, mas estão fortalecendo de pouco em pouco, desde que a fé esteja ali firme por trás delas. E continua concluindo: segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apresentamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Então, meus amigos, vejam que José conclui dizendo o seguinte: esperem, creiam, não desfaleçam, não se entreguem, não entreguem os pontos, não desistam, continuem a luta boa. Pode ser que de uma hora para outra, Deus o quê? Haja e modifique todo o quadro que se apresentava para nós. Quantas e quantas vezes na nossa vida, às vezes a gente dormiu preocupado com um problema, no outro dia parece que quase que por um efeito inexplicável, aquele problema se resolveu, aquela situação se desfez, o quadro modificou. A gente às vezes estava numa expectativa enorme de uma pessoa que ia brigar, que ia xingar a gente, que ia me descascar. Resultado, no outro dia a pessoa está com outra postura, aquilo ali meio que se desfez, como uma nuvem se desfaz do céu. Por quê? Por circunstâncias que fogem ao nosso controle, ao nosso conhecimento, e que estavam nas mãos de Deus, e que às vezes faltou para a gente o quê? Confiar que Deus agiria, que Deus iria de alguma forma intervir naquela situação. Agora, meus amigos, quando a gente fala sobre a fé, a nossa fé precisa estar firme no nosso Pai Criador,
bem como também no Cristo, em tudo aquilo que Ele nos ensinou e nos pediu para que praticássemos. Porque se a gente assenta a nossa fé nos homens, nas pessoas, mais cedo ou mais tarde ela vai ruir. Por quê? Porque as pessoas são imperfeitas, tal como nós somos imperfeitos. Um dia aquela pessoa vai falhar e vai nos decepcionar. Ou a pessoa vai agir certo e nós, com o nosso ponto de vista, muitas vezes imperfeito ou diferente, vamos julgar que ela agiu errado e não vamos compreender. Vejam aqui que interessante, a gente vai concluir a nossa participação com a passagem ocorrida na vida do Chico, que é a seguinte, uma lição sobre a fé. Um simpatizante do Espiritismo, residente em Santos, estado de São Paulo, veio a Pedro Leopoldo asseverando desejar conhecer o Chico para melhor acertar os seus problemas de fé. O médium, no entanto, empregado de uma repartição pública, não tinha tempo como desejava aquele senhor, e por determinação de sua chefia, estava ausente de casa. Então, às vezes ele teve uma tarefa qualquer, aquele senhor o procurou e não estava em casa para poder receber, porque estava trabalhando. O visitante insistiu, e como não podia deter-se por muitos dias, ou seja, o Chico devia estar viajando a trabalho, regressou para casa, dizendo a vários amigos: duvido muito da mediunidade. Imaginem meu caso com o Chico Xavier. Viajo para Pedro Leopoldo, sacrificando tempo e dinheiro. Chego à cidade e me informam, sem mais nem menos, que o médium estava ausente. Perdi minha fé, pois tenho a ideia de que tudo seja simples fraude, e estou convencido de que o Chico se esconde para melhor sustentar a mistificação. Um dos companheiros de ideal escreve então aflito ao Chico, relatando-lhe o ocorrido. Não seria aconselhável procurar aquele senhor que se queixava e atendê-lo? O pobre homem parecia haver perdido a confiança no Espiritismo. E o Chico, preocupado, pediu então a opinião de Emmanuel, e o devotado orientador respondeu-lhe com serena precisão. Então o Chico, oh meu Deus, e agora, pediu então a Emmanuel uma opinião a respeito. E eis que Emmanuel lhe responde: Chico, deixe esse caso para trás. Se a fé desse homem for erguida sobre você, é melhor que ele a perca desde já, porque nós todos somos criaturas falíveis. A fé para ele e para nós deve ser construída em Jesus, porque somente confiando no Cristo e imitando-lhe os exemplos é que poderemos seguir na direção de Deus. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Bom, meus amigos, esse é o nosso tema de hoje, que a gente aqui se esforçou em trazer a todos, para que a gente inicie esse ano que está se aproximando e já batendo na porta, cheio de fé, muita confiança em Deus, na bondade, na misericórdia divina, porque mesmo nas horas mais difíceis, mais atrozes, Deus está sabendo, Deus permitiu e Deus tem algum propósito para a gente. Às vezes a gente não consegue enxergar, mas Ele está sabendo de tudo e está esperando de nós o quê? Fé. Vou pedir para Cristo fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, médico das nossas almas, elevamos o pensamento até vós nesse instante, em agradecimento por mais um estudo, onde aprendemos, Senhor, a importância da fé, de desenvolvê-la em nossos corações.
ela que é mãe da esperança e da caridade. Duas virtudes que juntas desenvolvem em nós os nossos melhores sentimentos para o bem. Que esse ano que se inicia, Senhor, possamos dar como prioridade em nossas vidas a busca desses conhecimentos espirituais que libertam as nossas almas, que trazem aos nossos corações a paciência, a tolerância, o perdão. Desenvolve o amor, principalmente o amor em ação ao nosso próximo. Que possamos sempre buscar sintonizar mais com o alto, para recebermos, Senhor, as bênçãos que necessitamos, como a coragem, para alcançarmos voos mais altos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, e livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrada a nossa reunião de estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, nós vamos dar início aos passes. Aqueles que quiserem tomar o passe, pedimos que formem a fila aqui no corredor. Feliz Ano Novo a todos. Feliz esse novo ano.